O que precisamos fazer como nações é estudar os fundamentos. Foi por isso que Deus disse a Moisés: estes são os marcos, estas são as estacas. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não matarás, e não te matarás de trabalhar sem descansar. Ele foi específico. Estes são os fundamentos. E a propósito, a graça não anula a lei. Portanto, tenham muito cuidado com a mensagem da graça. A graça te liberta para cumprir a lei. Ela não cancela a lei. Você é livre para não cometer adultério. Você é livre para nunca mais mentir. Isso é graça. Portanto, precisamos de uma referência para ter um país exaltado. E é por isso que é tão importante o papel daqueles que são... Será que posso usar este termo com temor, por favor? Refiro-me àqueles de nós que têm a mordomia de manter a presença de Deus no país, na psique nacional. Essas pessoas precisam ser protegidas. E se essas pessoas se calarem, então a voz de Deus se cala. Consequentemente, a referência se cala. E por isso, os homens fazem coisas que são inacreditáveis. A Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito. Isso é humanismo. Se parece certo para mim, então está tudo bem. Isso é humanismo. Nós não temos o direito de decidir o que é certo. Isso já foi pré-estabelecido. Você e eu não estamos aqui para debater com Deus, mas para obedecer a Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar? As nações precisam entender isso. Agora, eis uma pergunta que eu fiz, e quero que vocês anotem a resposta. Quais aspirações as nações têm? Quais são as aspirações das nações? Existem 3 aspirações que todas as nações possuem. A primeira é a liberdade. Liberdade é definida como o direito de perseguir suas aspirações pessoais e praticar convicções individuais. Tudo isso dentro dos limites da lei constitucional. Por favor, comprem o CD para pegar todo esse conteúdo. O que é liberdade? O direito, vamos dizer isso juntos. O que é liberdade? O direito de perseguir aspirações pessoais e praticar convicções individuais, dentro dos limites da lei constitucional. Isso é liberdade nacional. A segunda aspiração das nações é a independência. O que é independência? Vamos dizer juntos. Independência é o direito nacional de um povo de determinar seu destino nacional, de perseguir suas aspirações nacionais e praticar seus ideais nacionais, dentro do contexto de sua lei constitucional nacional. E eu creio que, nesta frase em particular, uma palavra seria a mais importante para mim: as suas leis nacionais. Porque existem outros países agora que estão se impondo sobre as leis nacionais alheias. Eu li uma declaração que me enviaram feita pelo vice-presidente dos Estados Unidos a respeito do relacionamento dos Estados Unidos com outras nações. E eu creio que essa declaração cruzou uma fronteira séria. Porque a declaração está sugerindo, ou melhor, nem sugerindo, está afirmando descaradamente que se as nações não se alinharem com certas leis, as chamadas leis comuns no ambiente global, então elas serão vítimas. E serão punidas pela comunidade das nações. E o que eles estão fazendo é ignorar qualquer lei nacional, em prol de leis globais. E eles estão literalmente mantendo vocês reféns pelo bolso. O nome disso é chantagem global. E o propósito da chantagem global é fazer de você uma prostituta. Se você tem que fazer tudo o que eu mando, só porque eu te dou dinheiro, você é uma prostituta. É exatamente aqui que nós estamos. Como podemos ser uma nação exaltada se não podemos escolher as leis que Deus nos deu? Estas são questões que eu creio que chegarão ao limite nos próximos 25 anos. Eu creio que haverá uma contenda global baseada em choques morais. Eu creio que haverá uma rebelião global contra o espírito de conformidade. Porque eu acredito que há um certo ponto onde as pessoas com convicções morais perderão a timidez. E haverá uma revolução global. Estou lhes dizendo, estou profetizando agora, porque o espírito humano só aguenta até certo ponto. Quando você estuda a história, sempre houve um momento em que o povo disse: basta, é o suficiente. E não importava o preço que tivessem que pagar, eles se levantavam. Isso nos leva à minha terceira aspiração: soberania. Uau! Todo país quer ser soberano. O que
Que é soberania? Em voz alta. Leiam. Soberania é o direito ao autogoverno, autoridade nacional suprema, não governada por nenhum outro Estado. É exatamente isso que é soberania, e essa é uma questão difícil. Supostamente, você pode decidir seu próprio destino como país e se tornar sua própria autoridade suprema na execução de suas aspirações nacionais. Mas o que acontece se alguém disser para você, você não pode fazer isso, você não é mais soberano? Eu acredito na independência. Eu acredito na interdependência. No que eu não acredito é no controle de outros países. E esse controle pode ser feito de diferentes maneiras. Você pode controlar pessoas através da chantagem. A chantagem econômica. Então quero que vocês entendam, enquanto falamos sobre o reino de Deus influenciando países, haverá um choque. Aquela sua vozinha quieta terá que se tornar alta. E o seu tempo de se esconder no armário vai acabar, porque será uma questão de perder a convicção de toda a sua vida ou lutar por ela. E você terá que decidir a quem você servirá. A propósito, chegou um momento em que Israel teve que fazer isso, lembrem-se. Escolhei hoje a quem servireis. Você precisa de uma referência. A quem você servirá, porque a quem você serve ditará seus padrões, suas leis, sua convicção como país. E você vai ter que dizer um ou outro, eu e a minha casa, eu vou para a guerra. Quando você se conforma, você se torna inútil. Podem escrever isso. Quando você se conforma, você perde sua influência. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar significa voltar à maneira original de pensar. Então temos 3 coisas com as quais devemos lidar como país: liberdade, independência e soberania. E nós, como nação, teremos que lidar com essas questões importantes. Vocês estão comigo? E quando se fala em exaltar um país, uma nação ser exaltada, a Bíblia diz, a justiça exalta a nação. Vamos tratar disso nas próximas 2 sessões, porque é muito importante entender o que é justiça. E acento agudo N a verdade, alinhar a si mesmo com as leis de Deus. A justiça exalta a nação. Nós fomos ensinados que você deve ser justo. De acordo com a Bíblia, o país também deve ser justo, não apenas as pessoas. Mas a nação inteira deve estar alinhada. E a maneira como uma nação se torna justa é colocando pessoas no governo que estejam alinhadas com as leis de Deus. Porque o governo é apenas uma máquina. Ele é tão bom quanto as pessoas que estão nele. Então, se as pessoas no governo não estão alinhadas com as leis de Deus, então você tem um governo corrupto. Portanto, a nação não será exaltada. A justiça exalta a nação. A posição correta com Deus exalta a nação. A posição correta com as leis de Deus exalta a nação. Mas o pecado, diz o texto, o pecado. A palavra pecado é uma palavra no singular. Pecado, não pecados. Pecado. A palavra pecado ali significa rebelião contra as leis de Deus. O que a palavra significa em hebraico? Pecar significa rebelar-se contra as leis conhecidas de Deus. Essa é a palavra para pecado. Então, quando a Bíblia diz para não pecar, ela está dizendo para não se rebelar contra as leis de Deus. O pecado é o opróbrio para qualquer nação. Então, quando vocês criam leis, devem verificar se essas leis não estão criando pecado. O que é pecado? Rebelião contra as leis conhecidas de Deus. Eu vi algo na televisão, na Fox News hoje, muito interessante. Uma senhora estava no ar e apresentava um caso ao governo dos Estados Unidos, e ela tinha este vídeo, um vídeo ao vivo de um bebê, no ventre de uma mãe. E mostrava pela primeira vez um bebê em 3D. Uma pequena criança no útero. E eles mostraram que essa criança, esse bebê, estava na verdade fazendo coisas humanas. Com cerca de 4 semanas, essa criatura, esse tal de, amontoado de células, era um humano. E todas as pessoas sentadas naquela audiência ficaram em silêncio. Ela simplesmente perguntou, isso é um humano? E ninguém respondeu. Acho que vai passar no noticiário hoje à noite de novo. Ela mostrou que, pela primeira vez eles entraram lá e fizeram uma imagem 3D.
Sabe, normalmente eles fazem o ultrassom, você vê a coisa se mexendo. Mas isso entrou lá dentro e mostrou o 3D real do bebê. E essa criancinha estava chupando o dedo, sabe, se coçando, e eles ficaram tipo, isso não é apenas uma massa informe, é um humano real. Então quando você aborta isso, você está matando uma criança, um humano, mas ela, em vez de argumentar o caso, apenas mostrou o filme, e todos ficaram quietos. Aqui está o meu ponto. Quando você cria uma lei em um país como nação, você tem que garantir que essa lei não seja uma rebelião contra a vontade conhecida de Deus. O que Deus disse? O meu desejo é que nenhum pereça. Salmo 139. Eu vi você no ventre da sua mãe. Eu te conhecia quando você estava nas profundezas da terra. Eu te fiz maravilhosamente belo. E já escrevi um livro sobre você. Este é o Salmo 139. Deveriam ler algum dia. Antes de você ser concebido, eu te conhecia. Então, quando vocês fazem uma lei, quando debatem leis, e tenho certeza de que a nossa está chegando, sabe, alguns de vocês estão pensando, isso é lá com eles. Não. Pode chegar aqui. Porque há médicos em nosso país que já abortaram bebês a centenas. Centenas deles. Nós apenas não sabemos sobre isso. Na verdade, eles escondem isso muito bem ultimamente. Mas isso é assassinato, ou o que é isso? Quer dizer, não matarás. É uma pergunta. O que é matar? E quando matar não é matar? Eu não sei. Eu acho que matar é quando você me mata. Acho que é isso que significa. Você encerra a minha vida. Encerrar a minha vida. E o que poderia ser pior do que encerrar a vida de alguém que não pode se defender, nem falar por si mesmo, ou sequer resistir? Isso é pior do que matar? Essa lei está de acordo com o padrão de Deus? A justiça exalta a nação. A cultura da morte pode ser criada por uma lei onde o valor da vida humana não importa. Vocês podem se perguntar por quê, talvez porque um jovem garoto entraria em uma escola, abriria fogo com uma metralhadora contra criancinhas em uma escola primária e mataria 10 delas, 18 delas, e depois sairia andando. Será que existe uma cultura da morte, por causa das leis do país que tornaram a vida inútil? Porque você desvaloriza a vida ao ponto de que, se for inconveniente, você mata. Talvez aquele garoto que tinha uma arma possa ter visto tanto disso que ele disse, essas crianças são inconvenientes. Agora, você vai para a cadeia se fizer isso fora do ventre. Quem vai para a cadeia por fazer isso dentro do ventre? Essas são perguntas que vocês têm que responder. Se você faz dentro do ventre, te chamam de médico. Fora do ventre te chamam de criminoso. Isso depende de onde você faz. Você é chamado de habilidoso se faz dentro do útero. Você é chamado de brutal se faz fora do útero. Depende, eu acho, da localização. Eu creio que você está aqui porque sobreviveu ao ventre. Eu li em um livro alguns anos atrás que dizia: o lugar mais perigoso para um bebê hoje é no ventre de sua mãe. Que Deus tenha misericórdia de nossos países. A justiça exalta a nação. Eu tenho 89 slides, este é o slide número 6 hoje. Muito obrigado mais uma vez por se conectarem ao nosso canal. Esperamos que a mensagem que vocês ouviram tenha sido uma grande bênção. Adoraríamos tê-los de volta. Então, por favor, deixem o like, compartilhem e se inscrevam. Nós celebramos a vida de vocês.